Eles tinham que comprar letra gigante. Mas não tinha, não. Orar, glória a Deus. Mais não. Deus, Senhor Jesus Cristo, obrigado, meu Pai, por mais um dia de vida que o Senhor está nos concedendo sobre a face da terra, meu Pai. Senhor, estamos aqui mais uma vez, meu Pai, aqui para estudar a tua santa palavra. Que o Senhor ilumine o nosso entendimento, meu Pai. Que o Senhor abra o nosso entendimento espiritual, nossos olhos espirituais, meu Pai, e nos conceda o entendimento sobre a tua santa palavra, meu Pai, sobre os mistérios do Senhor, meu Pai. Nos revela, nos mostra, meu Pai, teus mistérios ocultos, meu Pai, a respeito da tua santa palavra, a respeito do teu reino, do Senhor, meu Pai, mas nos capacite espiritualmente a cada dia mais e mais, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Paramos aí. Foi Gênesis 18 ou foi 19? Vamos aí. Não está na outra primeira? Só passando aqui, capítulo 1. Vamos só olhando. Vamos olhando. Capítulo 1, hein, galera? Que vai falar o capítulo 1. Capítulo 1 de Gênesis fala sobre o quê? É só botar o livro mais baixo que não faz tanto barulho. O que vai falar aí? O que fala aí, mano? Capítulo 1 de Criação Gênesis. do céu da terra e de tudo que nele se contém. Isso. Né? Tá entendendo, irmã? O segredo de entender a Bíblia é você saber o que está se passando ali naquele livro, naquele capítulo. Ó, o livro de Gênesis fala sobre o quê? Diz para Simone. A criação. Só isso? Quer falar só da criação? Fala sobre Noé, fala sobre a Torre de Babel, O que mais? Abraão, Pois é, primeiro José, pecado, José. o casamento. Então, aí o segredo de entender a Bíblia é você saber o que está se passando naquele livro. Por exemplo, Êxodo. O que é que vai falar o livro de Êxodo? Você quando chegar desde a saída do Povo de Israel para o Egito, o Egito para Canaã. para Canaã. Aí o livro de Levítico vai falar sobre o quê? As leis. Tem algumas leis também. Os sacerdotes, né? Como oferecer o sacrifício pelo pecado, como oferecer as ofertas. São os sacrifícios, né? É o sacrifício. É o manual do obreiro. Como fazer a obra. Aí o livro de Números vai falar sobre o quê? Números quando Deus pede para contar. Eu sei, o forte não é isso. O forte é eles no deserto. Deus manda numerar Deus manda numerar as tribos. Mas assim, números, São as. o livro de Números é aquele tempo que eles estão no deserto, dando volta no deserto. Vai focar lá em Números. Abra aí Números para você ver que Eu escrevi aqui. Números. Números capítulo 10, versículo 11. Deus manda numerar as tribos, né? Eu sei, não, mas o Aí forte tá no não Monte é Sinai, isso. está no O Monte foco Sinai. não é isso. Abra aí Números 10, 11. Números 10, 11. Para ler. E aconteceu no segundo ano, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo da congregação.
E os filhos de Israel partiram segundo as suas jornadas no deserto do Sinai. Quando parou no deserto de Pará. 13. Assim partiu pela primeira vez, segundo o dia do Senhor, pelo nome de Moisés. Quando eles saíram de Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles foram para onde? Hã? Para o Monte Sinai. Número 10, 11, é que você estava lendo? 10, 11. 10, 11 ao 13. Monte Sinai, né? Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles foram para o Monte Sinai. No Monte Sinai, eles passaram quanto tempo? Está dizendo aí. O versículo 11 está falando aí. 2 anos. No 11, né? No 11. Isso aqui. Está certo, né? Aconteceu, no ano. No ano segundo. No segundo mês, né? Os 20 do mês, que a nuvem se levantou sobre o tabernáculo da congregação. No segundo ano, Então, no segundo ano aí, quer dizer do segundo ano que eles saíram do Egito. passaram 2 2 Saíram do anos Egito, ali, é. eles passaram 2 anos ali ao pé do Monte Sinai. Deus dando leis, fazendo o tabernáculo, fazendo os móveis do tabernáculo. Aí depois de tudo isso, eles partiram para a terra de Canaã. Acho que Deus, quando parou ali no Monte Sinai, acho que era para ensinar ali os. Acabou para dar um tempo, né? Que eles eram escravos, e também Deus não poderia levar logo para a guerra, tinha que ter ali um tratamento emocional, psicológico, espiritual. Né? Deus ali não dá um tempinho aqui para vocês relaxar um pouco. Um escravo, sabe? Escravo não, aí Deus estava dando as leis, Deus estava fazendo o tabernáculo. Vamos voltar aí para Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. É que vai falar da criação, né? Deus criou os céus, a terra, o sol, a lua, os anjos, o homem. O homem não podia comer carne, só lá em Noé que Deus vai liberar oficialmente. No capítulo 2 aí, a formação da mulher, primeiro casamento. No capítulo 3, a queda do homem. E o diabo foi nos ouvidos de Eva, depois Eva foi nos ouvidos de Adão, deu tudo errado. Capítulo 4, Caim e Abel, Caim mata Abel, primeiro homicídio. Capítulo 5, aí a idade das pessoas, todo mundo aí com 13 anos, 14. Até como mais, 920, 912. E aí, Marlene, o mais velho do mundo? É melhor chamar Matusalém. Porque tem uma tradução que é Matusalém, mas não tem uma palavra legal. Matusalém. A minha fala Matusalém. Tem umas versões que falam Matusalém. O meu é Metusalém. Mas tem umas versões que falam Matusalém. É melhor chamar Matusalém. É mais. Capítulo 6 aí, a corrupção do gênero humano, a maldade, a imoralidade. Jesus Cristo vai falar lá em Lucas 17 também que o mundo, antes dele voltar, vai estar como essa época aqui. Maldade e imoralidade. Já fala, né? Só uma mudança. O negócio está pesado. Aqui no nosso país, tá? Maldade e imoralidade está pesado. Eu tenho conversado assim
Assim, eu converso às vezes com as pessoas, né, sobre o meio evangélico, só para ver o que a pessoa diz. Né? Os pastores são tudo ladrão. Para você ver assim, a visão que o povo está tendo do povo evangélico. A parte dos escândalos, né? Cara dos escândalos. Aí um paga pelo outro. É pai do mesmo. Assim, a visão que as pessoas estão tendo de nós, vamos ser sinceros, não é boa não. Não é boa não. Pessoal que não gostava dos Antigamente o pessoa tinha... Jeová, imagina nós agora. Não, porque assim, antigamente as pessoas tinham uma boa visão dos evangélicos. Os evangélicos mandavam com engano, com mentira, né? Que evangélicos eram pessoas direitas, tinha boa visão. Agora é a pior possível. A gente tem que fazer um esforço grande para não escandalizar mais ainda. Temos que se esforçar no nosso ambiente de Nós trabalho. crentes somos muito Cobrados. cobrados, pessoal. Não, no Qualquer errozinho tá aí, né, crente? Acho que é crente, é. Então, assim, no nosso ambiente de trabalho, a gente tem que vigiar. Bom dia. Tem que vigiar nosso ambiente de trabalho, nossa vizinhança, para que realmente o povo veja que a gente é crente. Para a gente não escandalizar mais ainda. Mas não acabar de acabar com tudo. Capítulo 7. Noé e sua família entram na arca. É o dilúvio. Deus vai acabar com todo mundo. Vai sobrar Noé e sua família. Capítulo 8, as águas vão baixar. Capítulo 9, a aliança de Deus com Noé, que Deus vai liberar a comer carne, olho por olho, dente por dente. O arco-íris, né? O movimento LGBT aí pegar aí o arco-íris para a bandeira deles. Ridicularizando as coisas de Deus. Aí o Noé vai pronunciar aí maldição, ele vai se bebedar, né? Ele vai se bebedar. Aí o Cã vai zombar, que ele vai ficar bêbado, né? Vai ficar nu, pelado dentro de casa. Aí vai amaldiçoar Cã e a sua descendência, vai ser o povo de Canaã, o povo de Israel vai tomar Canaã. Canaã é descendente de quem? De Cã. Capítulo 10 aí, os descendentes dos filhos de Noé, né? Jafé, Cã, Sem, que vai vir aí o Nimrod. Nimrod é que construiu o Nínive. Aí a Torre de Babel foi liderada por Nimrod. Aí os capítulo 11 aí, a Torre de Babel, que eles queriam fazer uma torre para chegar no céu. Deus, a ordem de Deus era que se povoassem a terra, né? Não, vocês têm que sair pelo mundo aí para povoar a terra. Eles queriam ficar num lugar só. Aí Deus confundiu as línguas e começou a se dispersarem. Então você vê, ó, ninguém escapa do propósito de Deus. De um jeito ou de outro vai fazer. Por boa vontade ou por má vontade. Melhor por boa vontade do que no cipó. Aí no 11:26 vai falar de Abraão, que é descendente de Sem. Ó. No capítulo 11, versículo 10. A sua tem título aí? Descendentes de Sem? A minha tem, descendentes de Sem. Capítulo 11, versículo 10. Não tem não? Os descendentes de Sem? Tem, descendente, mas é assim, a confusão das línguas, só tem um subtítulo assim. Não, no versículo 10. Não tem título? Não, No meu tem. Descendentes de Sem. no 10 que diz assim, essas são as gerações de Sem. Então, mas não tem título. No meu tem.
geração de Sem, né? Então, aí no versículo 26, vai falar sobre o pai de Abraão, né? Terá. Terá, viveu Terá 70 anos e gerou Abraão, Naor e Arã. Arã vai morrer, vai ficar Abraão e Naor. Eles moravam ali em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, na Babilônia. E aí Deus vai tirar Abraão ali da Mesopotâmia e levar para Canaã, para tomar a terra de Canaã futuramente. Capítulo 12. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Né? Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra. Onde é que ele estava? Ur dos Caldeus, Babilônia. Da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei o nome. Se tu, versículo 10, 12, 10, né? Abraão vai para o Egito, e a gente vê que ele não ora, ele não pede direção de Deus. Lá em Isaac, a gente vai ver que Deus fala com Isaac, sabe? Vai para Gerar. Deus fala com Isaac. Então a gente vai ver já já. Aqui a gente vê que Deus não falou com Abraão, não mandou ele ir para o Egito. Capítulo 13. Abraão e Ló se separam, que Ló não era nem para ter ido, mas Abraão. Foi só para dar dor de cabeça para Abraão. E no final ainda vai gerar os Moabitas e os Amonitas, que eram inimigos do povo de Israel. Só dor de cabeça. Só. Você vê como desobedecer a Deus, irmãos, é sério. Você vê. Não coma da árvore. Comer. Está aí todo destroço aí. Todo destroço. Desobedecer a Deus é muito sério, né? Desobedece. Tem consequências, né? O Senhor promete, no capítulo 13, versículo 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Para você ver, ó, que Deus só foi falar com ele depois que Ló se separou dele, que Deus voltou a falar com ele. Você vê como é sério. É que Deus vai prometer, Deus promete a terra de Canaã a Abraão. Capítulo 14, né, que vai ter guerra aí de 4 reis contra 5 reis. Aí quem vão levar preso? Ló. Mais dor de cabeça para Abraão. Vai Abraão arriscar a vida para salvar Ló. É só dor de cabeça. No capítulo 15, Deus anima Abraão e lhe promete um filho. Assim, a nossa fé, ela oscila demais. Ó, você vai ver aí que Deus vai prometer um filho para ele. Né? Aí no capítulo 15 aí, né? Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, uma visão, e diz: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Teu galardão será sobre ela grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, quem me haverá de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua descendência, posteridade. Aí no versículo 6 fala o quê? Creio ele no Senhor. Foi Ó, você vê que ele creu, né? Agora vamos lá, versículo 7. Disse mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra, terra de Canaã.
Perguntou-lhe Abrão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Aqui ele já botou dúvida. Aqui ele já cambaleou na fé, já. Respondeu, toma uma novilha e Deus vai fazer todo um negócio aí, né? Um pacto aí com ele. Mas você vê que ele já, aqui no filho, ele creu, né? Aqui que ele ia possuir a terra de Canaã, ele já botou dúvida, já. A nossa fé oscila demais. Aí o Senhor entre a aliança com Abraão, né? Capítulo 16. Sarai e Agar. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abrão. A essa serva egípcia, irmão, vamos ver ali 12, 16, leia aí, capítulo 12, versículo 16. É. E fez bem Abraão por amor dela. E ele teve ovelhas e vacas e jumentos, e servos e servas, e jumentos e camelos. Quem que está dando aí? Quem que está dando isso? Faraó. Por causa de Sara, Faraó pegou Sara para ele. Aí, como ele pensava que era irmã de Abraão, né? Agora eu vou dar aqui uma ajudinha ao meu cunhado. Agora Assim saiu ganhando foi Abrão. Um presente de crego aí pra ele. pois é, vou dar uma ajudinha aqui ao meu cunhado. Deu um bocado de ovelha, Cavalo de boi, Troia. jumento, escravos e escravas, jumentas e camelos. Quer dizer, Abraão. Quer dizer que Agar é a Vem neste bolo Então, aqui. esse bolo aí, né? Deu. Esse bolo aqui, escravos e escravas. Aí quem era uma das escravas? Agar. Só que Agar vai dar uma dor de cabeça para Sara aqui. E Sara vai mandar Abraão se deitar com ela. Aí quando ela engravida, ó, eu engravidei do patrão. É, agora eu sou mulher do patrão. É que antes ela era serva, né? Agora é mulher do patrão. A empregada que engravidou do patrão. Aí ela começa a desprezar Sara. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Aqui também. Ele já deu ouvido à mulher também. Está igual a Abrão. Deus já tinha prometido um filho para ele. Aí ele vai dar ouvido aqui a Sara. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. Depois de ter ela habitado 10 anos na terra de Canaã, ele a possuiu, e ela concebeu. Esse concebeu aqui é o quê? Engravidou. Engravidou. E ela engravidou. Não creio, né? 4. 4. 16, 4. Vendo ela que havia engravidado, foi sua senhora por ela desprezada. Quer dizer, que a Agar, né? Era empregada. Aí engravidou do patrão. Depois que engravidou, aí ficou tratando Sara de igual para igual. Você não é nem patrão, não. Uma que ela pensou, olha, a senhora, não foi você que mandou, você não mandou o teu filho? Pois seu é, marido, o patrão. agora você achando. Não, agora eu sou patroa também. Eu não sou mais empregada, não. Agora eu vou ter um filho do patrão. Agora eu sou mulher do patrão. Aí ficou desprezando Sara.
Até porque quem não conseguia engravidar nessa época aqui, ela tinha uma amaldiçoada. Que não engravidasse. Aí Sara vai se zangar e vai mandar ela embora. Vai lendo aí, Marlena, vá. Versículo 5 aí. Então disse Sarai, Abraão, minha fé, apenas no teu braço, dentro da sou menosprezado aos seus olhos. O Senhor julgue ele de ti. Pode ler, até o Disse 14. Abraão a Sarai, eis que tua serva está nas tuas mãos, faze-lhe o que bem pareceu teus olhos. Afligiram a Sarai e ela fugiu de sua face. O anjo do Senhor achou junto uma fonte de água no deserto, encontrou a fonte no caminho de sul. Só um minutinho aí. Ó. Quem foi que achou ela? É o anjo do Senhor ou um anjo? Toda vez que tiver o anjo do Senhor, quer dizer que foi o próprio Deus que foi falar com ela. Não é um anjo do Senhor. Que tem o Tem um ó, não é um. Então isso aí faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Você vê que não é um dos anjos do Senhor. É o anjo do Senhor. Que significa que o próprio Deus ali, né, foi falar com ela. Junto a uma fonte de água no deserto. Junto à fonte do caminho do sul. Valendo aí. Pode ler até o 14. Pode Disse ler. a serva de Sarai, de onde vem e para onde vai? Ela disse, venho fugir da face de Sarai, minha senhora. Só um minutinho. Ó, você vê que Deus está perguntando para ela aí. De onde vens e para onde vais? Deus sabia o que tinha se passado lá na casa lá de Abraão? Sabia. Como é que ele está perguntando aqui? Eu queria saber se ela ia falar a verdade. Pois é. É igual Adão. Adão, cadê tu? Deus sabia onde estava Adão. Sabia, irmão? Por que Deus sabia? Por que Deus sabia onde é que estava? Porque Deus sabe de tudo. É verdade. Não existe. Sabe? Por exemplo, você se esconde ali de trás do poste aqui. Deus está vendo através do poste. Não tem lugar escondido para Deus. Aí ele quer ver a reação do ser humano, quer ver sua reação. Se você vai ser sincero, se você vai se humilhar. Igual o profeta Natan. Deus mandou o profeta Natan falar com Davi. Aí contou toda uma historinha para ver a reação de Davi. Vamos lá, continue aí, versículo 9. É o 14. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo dos teus pés. Só um minutinho. Gostei. Aí Deus fala na ilha. Então disse-lhe o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sobre as tuas mãos. A Bíblia diz lá em Apocalipse: lembra de onde caiu. Já lemos esse versículo. Quem já leu? Vamos lá. Apocalipse, capítulo 3. Humilha-te perante a potente mão de Deus, né? Para falar isso assim. Em Apocalipse.
5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Volta, quem não volta, eu falo. E volta à prática das primeiras obras. Lembra-te de onde caiu, né? E arrepende-te, O que Deus está dizendo aí? Que é, irmã Edith? Você arrepender e voltar à próxima. Ah, isso aí, lembra de onde caiu. Quer dizer o que, irmão? É lembrar do erro, né? Lembrar De onde errou. Tipo assim, analisa onde você está errando e se arrepende. Se não, é igual o pai com o filho. O que acontece? Chinelo arrancada. Tá entendendo? Deus ele é tão bondoso, irmãos, que ele fica assim, dá chance para a pessoa reconhecer seu erro, se arrepender, pedir perdão, né? Deus ele está sempre usando alguém para alertar a pessoa, né? Olha, sai dessa vida, olha, tu está errado, olha, né? Deus está sempre usando alguém para. Aí a pessoa endurece o coração, ai, você não vai por bem, não, mas espera aí. É igual o pai do filho, já vai tirar a chinela do pé, né? Dá 2 tiros no peão. Você está merecendo isso aqui. Não. Você vai fazer? Pois é. Não vai fazer. Pois é, Deus é tão bondoso, Deus é tão maravilhoso que ele dá a chance da pessoa, ó, se analise, né? Analise o homem a si mesmo. Então, aí aqui o anjo falando para Agar, volta para a tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. Que o anjo está dizendo, reconheça que você errou, chegue lá pedindo perdão, se humilhando, né, dizendo para ela que você vai continuar sendo a serva dela, a empregada dela. Você não vai mais chatear ela. Você não vai mais querer ser patroa, não. Você não vai mais ficar chateando dela, não. Zombando dela. Queria ser patroa logo assim do dia para a noite. Vai respeitar. Você só tá desse jeito, só tá grávida, só engravidou por causa que ela me. Pois é, que ela permitiu. Foi ela que eu estou nessa situação. Pois é. Diga pra ela, me perdoe. Você nem fez isso. Aí Você nem continue quis. aí no versículo 10. Pode continuar. É. Disse-lhe mais o anjo, disse-lhe mais o anjo do Senhor, ficarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada por numeroso que será. e não será numerosa, quer dizer que não é como a descendência. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobre modo a tua descendência, de maneira que, por tão numerosa, não poderá ser contada. Diferente. Pois é, a versão faz toda a diferença. A versão. Leia aí o 11 até o 14. Disse-lhe também o anjo do Senhor, eis que concedeste e dará à luz um filho, o qual chamarás Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. É o 14. Porque ele será um homem valente e a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. Mas ele habitará no meio de todos os seus irmãos. Ela chamou o nome do Senhor que era falado, tu és Deus que vê, porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê. Você sabe que tem até um louvor, né? Esse Deus sem viver. Leia até onde? É o 14. Por isso chama aquele povo de lá. Olha, eis que está entre Cadê
celular, não, irmão? Tem no celular, né? Você dá o link de barra, não? Eu vi o celular lá no meu. Sarando a terra, estreia sarando a terra perdida. E Marlene, olha. Sarando a terra perdida. Eu comprei até CD lá no. Eu queria montar uma locadora, tinha uma locadora evangélica. Você conheceu ou não? Eu tô com quase certeza dele ainda. Mesmo quando eu tô lá assistindo. Pois é. Eu pensava que era a guardar no bar. Olha essa Está coisa. sarando a terra perdida. Eu sempre que eu comprava Deus no CD. segredo. Não parece. É. Deus no segredo. Em relação a esse versículo aqui. Esse versículo 3 aqui. Tu és o Deus que me vê. Pois é. Deus que vê, né? Hã? O Deus que vê, o Deus que vê tudo. Tu és o Deus que vê, ou o Deus que me vê. Deixa eu irmão. Ela vê, ela Deus que vê tudo, né? É. Olha isso. É uma música assim falando de lamentação por causa de H, né? Que H estava ali numa situação crítica já. Em relação a H, se ouviu aí. Aí, ó. Em relação ao versículo. Tá bom, velho. Tá bom, meu. As pessoas fazem muitas músicas em relação a certos versículos da Bíblia. Aí no versículo 15 aí, tem um título a sua? No versículo 15, a minha tem, Nascimento de Ismael. Eu gosto dessa minha Bíblia, que ela é muito detalhada. Versículo 15. Tem o título? Tem não, tinha tem. Nascimento de Ismael. Aí cadê o aluno do filho Abrão? E Abrão, a seu filho, era H, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos quando H deu à luz Ismael. Ele saiu de Ur dos Caldeus com quantos anos? Abraão tinha quantos anos para sair de Ur? Capítulo 12, versículo 4. Aí é o 12, 4. É. 75. Capítulo 12, versículo 4. Você marca aí, ó. Eu marco assim, eu boto aqui, ó, 75.
É para mim saber. 75 aí. Eu boto na frente do versículo. 75? Eu boto assim na frente do versículo 75, que quando eu ver ali 75, eu já vou saber. Porque até o nome aqui, ó, 75. Você bota aí 75. Pode na frente aqui que é melhor, nessa partezinha branca. Assim, ó, nessa partezinha branca da Bíblia aqui. Essa partezinha branca da Bíblia. Eu marco as coisas, 75. Quando sair, É para você saber. A Bíblia tem que marcar. A Bíblia tem que ser marcada. Então, ele tinha 75 anos. Aí aqui ele já está com quantos anos? 86. Passou quantos anos já? 11 anos. 11 anos já. Ele já estava por Canaã. 17. Deus muda o nome de Abraão. Deus vai mudar o nome de Abraão para quê? Para Abraão. Isso. Vai mudar o nome de Sarai para Sara. Aí o versículo 9, a instituição da circuncisão. Disse mais Deus a Abraão. Agora é Abraão. A partir daqui já é Abraão. Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no curso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será o quê? Circuncidado. O que é a circuncisão? E aí, Marlene? Hein, Marlene? O que é a circuncisão? Aqui, ó. Criança de 8 dias de nascido. Pegava o biquinho do pênis da criança e cortava. Só que aqui, no versículo 23 aí, está falando o quê? Versículo 23. Então tomou Abraão seu filho Ismael e a todos os nativos na sua casa e a todos os comprados por seu dinheiro, todo homem entre os da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu recurso. Naquele mesmo dia, como Deus falava com ele. E era Abraão na idade de 99 anos. Ele já está com 99 Tá anos. com 99 anos. Se você quiser botar aí 99 para facilitar esse entendimento. Abraão, 99 anos de idade, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ó, Abraão se circuncidou e circuncidou toda ali toda a tribo dele ali. Ó, você vê que aqui ele está com 86 anos e aqui ele está com 99 anos. Já passou quantos anos? 86 para 99. 13 anos. Mas qual é o versículo desse versículo? Versículo 17. Então Deus falou com ele com 86, ele foi só fazer em 99. Foi mais. Por que foi que demorou? Deus não tem. Então você vê, ó. Aqui quando Ismael nasceu, ele estava com 86 anos. Agora aqui já está com 99 anos. Uma coisa muito interessante, ó, vamos ler aqui no versículo 15 aqui. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não me chamarás Sarai, porém Sara. Vou também o nome de Sara aí. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis e povos procederão dele. 15. 17, 15. Aí o versículo 17 aí. Então se prostrou Abraão rosto em terra e se riu e
disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará a luz Sara com seus 90 anos. Acho que é a única vez que vai falar da idade de uma mulher na Bíblia. Sara com 90 anos, Abraão com 100. Abraão era quantos anos mais velho que Sara? 10 anos. Disse Abraão a Deus: Oxalá viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás Isaque. Abraão pensando que a promessa de Deus era com Ismael. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a tua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei. Falo-ei fecundo e multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 filhos, farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará a luz neste tempo, daqui a um ano. Ele estava com 96, quando ele tivesse por 100 anos, ele vai nascer. Daqui a um ano. É interessante ele ler o versículo 22 dele. E aí, ué? Ao acabar de falar com Abraão, sobre Deus de Deus. Só assim, tá? Você fala assim, né? Ó, na minha tá assim, ó. Mas isso aqui é aonde? É no capítulo 18 ou é no 17, 22. 17, 22, leia aí na sua versão. Leia aí, Maria. Entendeu? Acabaram de falar com Abraão, subiu Deus diante dele. Só assim? Na sua aí, Maria. E acabou de falar com ele e subiu Deus de Abraão. Subiu, né? Pois é. Mas é aí que faz a diferença. Aqui, ó. Ao findar esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Agora, O que quer dizer isso? quem o bom entendedor entende que é o mesmo, né? A mesma Eu coisa. sei lá o que quer dizer. O mesmo, não, o que quer dizer isso? Ele saiu da Abraão, da presença, subiu É sinal de o quê? e saiu da presença dele. Ele estava fisicamente conversando com Abraão. Está vendo? Deus, ele apareceu ali e estava conversando com Abraão fisicamente. Era no formato de homem, talvez. Era no formato de um homem, conversando com Abraão. E Aqui, ó. Ao findar esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Quer dizer que Deus foi subindo para o céu. Deus conversa com Abraão. Abraão vai chamar de amigo de Deus. Para você ver assim a importância de Abraão para Deus. Deus não fala com a gente nem com sonho, nem com sonho aí. E com Abraão ele está falando ali cara a cara. Deixa eu ver como é que tinha na minha Bíblia. Gênesis 17, né? É. E finda esta fala com Abraão, esse negócio, Deus se retirou dele, elevando. Pois é. Aqui na minha também está vendo, da outra, olha. Quando acabou de falar com Abraão, Deus se retirou dele e elevando-se. Isso. Esse Esse elevando-se aí é que vai fazer a diferença. Quer dizer que Deus estava conversando com ele e saiu voando no céu. Isso aí é que vai fazer Já a está diferença. diferente um pouco. Pois é. Se retirou, saiu dele. Então, Deus estava pessoalmente conversando com ele. Depois tem gente que fica confusinho, diz assim, não entendo, um diz do jeito, outro diz de outro, não entende. Vai igual. Subiu, parece que subiu na série. É que nem o neném quando era pequeno, estava lá na mãe, né? Aí a mãe, a linguagem dos antigos, né?
Ele estava no meio da porta e o neném. Aí ele estava no meio da porta e a mãe vinha passar e disse assim, bonito. Demora, menino! E o menino lá, ele estava no meio da porta. Demora, menina! Ela não quer dizer, sai do meio para me passar, ou né, dá licença, e ele não entende. O que é que a avó quer? Sai do meio, menino, que eu quero passar. Ele disse, avó, não já vou demorar, eu estou demorando. É porque assim, a Bíblia são várias pessoas que traduziram a Bíblia. Aí um traduz de um jeito, outro traduz de No outro. lugar você tem um costume uma fala do jeito, no lugar o costume era de outro, né? É por isso que nós temos que ter várias versões da Bíblia. Bíblia da linguagem de hoje, King James, tem várias versões. JFA, João Ferreira de Almeida. Aí você olha uma versão, olha outra, olha Eu outra. gosto muito da inglês. Gosto também dessa de Vamos lá. O capítulo 18. O Senhor e 2 anjos aparecem a Abraão, né? Apareceu o Senhor a Abraão nos cavalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Isso maior calor do dia quer dizer que horas? Levantou ele os olhos, olhou e eis 3 homens de pé de frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse, Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passe do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os vossos pés e repousai debaixo desta água. Trarei um bocado de pão. Fazei as vossas forças e que chegastes até o vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam eles. Faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom, quer dizer, um novilho novo, formoso, e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. O povo também falhava para preparar, depois deles, e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Quer dizer, apareceu ali. Você vê que apareceu o Senhor, no capítulo 18, apareceu o Senhor a Abraão. E os teólogos vão dizer que era Jesus e mais 2 anjos, né, que apareceu a Abraão. E você vê que apareceu no formato de homem, que Abraão vai preparar ali um banquete, né, carne, um churrasco ali, mata um bezerro, um churrasco. E eles comem, interessante, né? E eles comem, são os anjos, o próprio Jesus Cristo, mais os 2 anjos, e eles comem. Eles tinham sede, tinham fome? Claro que não. Era um ser humano, não, meu. Pois é, isso é que é interessante, que eles comeram, mas eles não tinham fome, nem sede, são anjos, não. Pessoas espirituais. Comeram ali por aí onde entra assim, a gente aceita às vezes uma coisa por educação. Então, você chega na casa de alguém, toma aqui um copo de suco, aí você nem está com você por educação. Aí onde entra a educação. Eles aceitaram por educação. Não, você vai preparar, pois tá bom, faz aí, prepara aí que a gente come. Não que eles tivessem fome. Porque também ele estava ali diante do ser humano que ia entender, não, eu sou um anjo, eu não posso comer, Deus me mandou, eu sou o próprio Deus. Não, ele tinha que estar ali interagindo de acordo com, né, com eles, né? O costume na época aqui era você receber um visitante, você vê que os anjos vão para Sodoma, quem está lá na porta da cidade? Sodoma. Ló não, vocês não passam a noite na rua não, lá para cá. Não passar a noite lá em casa, ficar na rua aqui não, são meus convidados. O povo lá do Oriente Médio, lá, eram muito hospitaleiros.
hospitalidade é bíblica, a Bíblia manda a gente praticar a hospitalidade. Claro que hoje, infelizmente, o negócio está de até Não lá. pode confiar também em todo mundo. Não, Uma pessoa estranha, nem que te vai. não, hoje em dia Deus me livre, está de até demais, você não pode mais confiar em ninguém. Mas antigamente você vê que era assim, que era uma honra quando alguém, né? Não, vem aqui em casa, então vai na varanda, as pessoas praticavam a hospitalidade. Aí o versículo 9 ali, então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, está aí na tenda. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a um ano. Você vê que foi pouco tempo depois que Deus falou com Abraão. Aí no versículo 21, do 17 e 21, né? Daqui a um ano, né? Que Deus vai dizer para ele, né? Sara te dará a luz deste tempo daqui a um ano. Aí você vê que foi logo em seguida os anjos apareceram aí. Jesus mas os anjos apareceram. Eles vão falar também daqui a um ano. Vou até marcar aqui para você marcar. Daqui a um A minha ano. Bíblia diz que é Deus e dois anjos. Pois é. Ela que os teólogos falam que era Jesus Cristo, né? Jesus Cristo 2 anos. E Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando a porta da tenda atrás deles. Nós também das mulheres. Curiosidade. Ela virou menina. Lá em casa era um costume. O marido recebe um convidado ali na sala, né? A mulher fica lá. E os filhos também. Então, quando o papai recebia o pessoal lá na sala e ainda ficava. Aí deu daquele dia andar no passar por meio, nem vinha atrapalhar a conversa, é ruim. Aí o chicote comia. Isso vai acontecer também com a mulher de Isaac. Quem era a mulher de Isaac? Quem era a mulher de Isaac? Sabe que eu não sei, cara? Rebeca. E Jacó, que Isaac está falando com Isaú. Isaú, vai lá preparar uma caça lá, que eu estou para morrer, eu quero te abençoar. Aí a Bíblia que fala que Rebeca está escutando e traz da tenda. Então, aí Abraão e Sara eram velhos, avançados em idade. E Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Qual era esse costume das mulheres? Ter filho. Menstruação. Estava na menopausa. Ela via, né? Viu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesmo. Quer dizer, que ela não creu. Ela não acreditou. Depois de velho também meu Senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Ainda disse que o Abraão. marido também era velho, né? Esse é que tinha 100 anos, né? E ela morrendo. Disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda a luz, sendo velha? Acaso para Deus a coisa demasiadamente difícil? Quer dizer, né, que para Deus irmão, não tem nada difícil. Deus pode tudo. Você vê que tem um rei na Bíblia, que Deus manda o profeta até ele dizer assim, arruma a tua casa, porque Matar, destruir. ele ia morrer. E já, deixa eu ver aqui não. Pois é. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás. Não foi o rei Ezequiel. Isaías 38, vamos lá.
Isaías capítulo 38. Pode ler aí, irmão. Lê aqui. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Leia até o 5. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade com o coração perfeito, e fiz o que era reto a teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Isso, até aí. Você vê que ele virou o rosto para onde? O que é que significa isso? Custou é Reverenciar. se humilhar. Assim, ó. Aí, quando você vê essas coisas, virar o rosto para a parede, você vê certas atitudes das pessoas fazendo. Você procura saber o significado. Ó. Significa um ato de humilhação, desespero e de buscar a Deus em meio à dor e dificuldade. É um costume, cara. Virar o rosto para a parede e ficar clamando a Deus. Se lamentando, conversando com Deus. Então, aí você vê que ele chorou, né, se humilhou, aí Deus ficou com pena, né? Isaías, volta lá e disse que eu vou dar mais 15 anos para ele. Isso é muito tremendo, né? Assim, você vai morrer, e daqui a pouco Deus, não, vou te dar mais 15 anos. Assim, como é que se diz? O poder de Deus, né, que tudo está na mão de Deus, a vida longa, a vida eterna. É a soberania de Deus, na verdade, a palavra certa é essa, né? A soberania de Deus. E Deus é o Todo-Poderoso, né? E a gente pode morrer com 50 anos, mas também pode morrer com 100. Vai depender de quem, mas de Deus. E de nós também, que está se humilhando. Meu Deus, tem misericórdia. Tem piedade. Falar misericórdia, a gente pode clamar misericórdia? Com certeza, hein, Você mano? acredita que uma pessoa me disse, eu estou perguntando isso aí? Ah. Minha filha disse que tem uma pregadora que disse, não Ah. pode clamar com misericórdia. Aí quem é a luta? Eu digo, minha filha, eu vou clamar com misericórdia. Deixa eu botar aqui, ó. Você acredita que disseram para a Janaína que ouviu isso aí? Aí eu É porque você não vai comprar sempre, ou não vai. Por isso que eu estou passando por essa situação, tem misericórdia de mim. Eu também. Senhor, né? Derramando misericórdia sobre diante. Eu tenho um costume de pedir Misericórdia. O que é que significa eu ter misericórdia de alguém? Eu ter misericórdia de alguém, o que é que significa? Tem que clamar, né, por ele. Não, eu estou tendo compaixão dele. Tem empatia. Pois Esse é, povo no sim. lugar daquela pessoa dizendo, não, E pode, né, poderia irmão? ter sido eu, ou vou ter misericórdia. Misericórdia significa compaixão. Senhor, tem compaixão de mim, tem a piedade de Aqui tem um mim. versículo que diz que é misericórdia, mas não sabe. A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Eu também sabe Deus. A sei, misericórdia do sei, Senhor sei. se renova a cada manhã. Só a Pode causa falar de não isso para sermos consumidos. ela. Essa pregadora que falou isso. Pode. Diz que aí é que é lutão mesmo. Misericórdia. Supersticiosa. Foi nesse dia ela disse para mim. É por Eu isso, sempre irmão, clamo. que para pregar, nós temos que entender de quê? De Bíblia. O que é pregar? Pregar é a gente expor o que está na Bíblia. Pregar não é eu estar
estar falando coisas que eu acho, que eu Isso penso. é falar o que está na Bíblia. Então, essa pregadora aí está muito equivocada. Então, Pois é, você vê que não há, acaso para Deus há coisa demasiadamente difícil. Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Sara ficou com medo. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que ri. E Sara ficou com medo. Não, não ri não. Aí o anjo falando: eu digo isso não, você riu. Jesus de novo. Não mete não, não faça isso não. 18, 14. Então, aí o versículo 16. Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Tem na sua aí? Não. Mentira. Por isso que eu acho uma mentira. É a Gênesis? É Gênesis? É, a minha vai entender qual é o Qual é o capítulo? 18, 16. Mas não estamos no Ah, no capítulo 18. 16. Deus no 17 diz assim, Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. 17. 17. Deus subtítulo. Não, 18 e 17. No meu falando 18, 16. Deus Ah, o meu tem. tem, né? Deus anuncia a destruição de Sodoma. Então, o meu tem, né? A página. Antes de começar vamos começar em 17. Na sua Bíblia nova, olha aí na sua Bíblia nova. Não, nessa dela acho que não tem mesmo, não. Essa daqui. Olha na sua Bíblia nova aí. Essa sua vai ter, tá? Já certo. Não, é só aqui, ó. Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Ó, os anjos, esses três anjos que apareceram a Abraão, eles estavam indo para onde? Para Sodoma e Gomorra. Aí eles pararam ali para conversar com Abraão, para dizer que Sara ia ter um filho, para dar mais uma promessa para Abraão, dar mais uma certeza para Abraão. Né? Aí, no versículo 22 aí, vamos ler o 20 e o 21. Leia aí, 20 e 21. Disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se, com efeito, tem praticado segundo este clamor, que é vindo até mim. E se não, sabendo ele. Mas não vai obrigar. Pois é. Quer dizer que estava chegando lá, no, digamos assim, Deus está no trono, estava chegando lá no trono, gritos, gemidos. E Deus não faz, o negócio está pesado, né? Então, eu vou lá pessoalmente olhar. Até se Cara, no começo do mundo, né? E eles já tá Pois é. E é porque Deus já tinha destruído, já. fazendo pouco Todo mundo já. Agora Sodoma e Gomorra, o negócio estava pesado lá. Aí vamos ver aí, Abraão intercede junto a Deus pelos homens, né, que Abraão vai dizer aí no versículo 24. Lê o versículo 24 aí. Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-lo-ás também, e não poupará o lugar por causa dos 50 justos que estão Aqui, ó. dentro dela. Ó, eu faço assim na minha Bíblia para não saber. 50, 45, 30. É para não Você é saber. escasso. Não, mas eu volto, porque assim, isso aqui numa pregação, como eu tenho oportunidade para pregar, isso aqui vai me ajudar. Aqui, ó, eu vou olhar para cá e já vou saber que Abraão
tiver 50, se tiver mais quanto? Tá aí, ó. Aí depois vai baixando, né? Vem até chegar a 10. Só em eu olhar para aqui, eu não preciso procurar o versículo. É 10. Só em olhar para cá, eu já vou saber aqui de longe já. Vai ser nem ler. Vai até 10. Abraão perguntou, se houver 50, se houver 45, se houver 30, se houver... Eu vou saber de longe, sem olhar. Ele leu o versículo. Assim, a gente tem que facilitar, o seu aprendizado. Facilita o seu aprendizado. Pois é, facilite o seu aprendizado. Aqui, ó, tem aumentado o seu pecado. Se eu ver conversar 51, 50, eu coloquei 50. Ó, me dê aí sua Bíblia aí, meu amigo. Olha, nós temos também. Eu sei, mas me dê aí sua Bíblia. Porque essa Bíblia nova dela aí é muito É fácil. porque Esse tudo é. tudo é emendado, eu vou trazer comprar uma Bíblia para Maria de novo. Vai ser, porque não tem mais medo não, igual lá, né? Pensando que era tão. Eu também é, mas. Não, é. As coisas que exportam ali. Faz anos que eu tenho. Não, é pequenininho. É a letra pequena. Vai até o 10. É, Justo e justo. eu tinha assim. Não foi nem parece. Não foi. Eu tive até com 10. Ló não, Abraão sabe que Ló está em Sodoma e Gomorra, queria salvar. Abraão foi preocupado. Ele disse, no dia 23, assim, chegou-se a Abraão dizendo, destruirá também o justo caminho? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los as também? Longe de ti que faças tal coisa, que mais que seja longe de ti seja, não farei justiça e juízo da terra. Então disse o Senhor. Se você fizer assim, veja aí uma maneira que eu fiz aí para você. Veja se facilitou o seu entendimento. Facilita o seu aprendizado. Facilita. De longe aí você já vai ver. 50, 45. Às vezes assim, tá assim, apressado, a gente dá tempo aí, né? Acontece, né? Mas assim, em casa, você pode ler de novo em casa e marcando. Parênteses, né? Facilite o seu aprendizado. Aí Abraão vai interceder, é a intercessão, né? Interceder pelos outros. A intercessão é a gente interceder pela gente, né? E pelos outros. Ele está intercedendo aqui pelos outros. Senhor, tiver 50, 45, 30, 20, 10, não tinha 10 justos. Só tinha Ló, a mulher e os filhos. E a mulher olhou para trás. E as filhas, enveredaram ele, tiveram relação com ele. São os moabitas e os amoreus, inimigos do povo de Israel. Capítulo 19. Ló recebe em sua casa 2 anjos. Né, que Jesus ficou ali conversando com Abraão. Deixa eu ver aqui. Então, pode ser. E aí o versículo 33 do 18. E foi-se o Senhor, quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu plano. Só que ele foi o Senhor para o céu, ele não foi lá para Sodoma. Ficou com 2 anos. Isso, 2 anos. Na minha fala assim, ó, tendo cessado de falar
a Abraão, retirou-se o Senhor. E Abraão voltou para o seu lugar, para a sua casa. Retirou-se o Senhor para o céu. Aí no versículo 19 aí, né? Ao anoitecer vieram 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló, assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se o rosto em terra e disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela, e lavai os vossos pés. Levantar-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite aonde? Na rua. Uma rua que tem na praça, é na rua. Na sua família? Na rua. E até na praça, é rua. Na praça. Não, antes, na rua passaremos a noite. A minha fala praça, não. Ainda fala rua. Passaremos a noite na pracinha. Estou-lhes muito, Ló, né? Insistiu muito e foram e entraram em casa dele, na casa de Ló. Deu-lhes um banquete, você vê, o costume. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. Você vê o costume. Abraão deu um banquete para eles, Ló também deu um banquete para eles. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, assim se vê os moços como os velhos, do mais novo ao mais velho, tudo pecador. Sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram a Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós para que o quê? A minha fala assim: abusemos deles. Eles aqui com tudo. Pois é. Pois é, ó, eles queriam abusar de 2 homens. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou após si, né, que Jó abriu a porta e fechou atrás dele, e lhes disse: Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vou-las trarei, tratai-as como vos parecer. Porém, nada façais a estes homens, porquanto se acham sobre a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: Retira-te daí. E acrescentaram: Só ele é estrangeiro, veio morar entre nós, e pretende ser juiz em tudo. Eles não quiseram as 2 garotas virgens, eles queriam quem? Os homens. Os homens. Ainda disseram para Ló, querem se meter aqui no meio de nós, querem palpitar aqui na nossa cidade. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló. E se chegaram para roubar a porta. E Ló correu para dentro de casa, fizeram pegar foi Ló. Ló correu para dentro de casa, porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló. Aliás, os anjos puxaram Ló, né? Puxaram Ló e fecharam a porta. E feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta, ficaram tudo cego. Querendo enxergar onde era a casa e não sabiam mais onde era a casa. Ele estava mexendo, era pensando que estava mexendo com os palcos igual eles, né? E era os anjos. Então disseram os homens a Ló: Tens alguém aqui mais dos teus, mais da tua família? Né? Tem mais alguém da tua família aqui? Aí genro, e teus filhos, e tuas filhas, todos quantos têm na cidade, faz-os sair deste lugar, pois vamos destruir esse lugar. Porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor. E o Senhor nos enviou a destruir. É que o fedor, o pecado daquela cidade já está lá ardendo nas narinas de Deus.
Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com as suas filhas, né, os noivos das filhas dele, né? E disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ele fala zombado. Era zombando. Ló foi lá, fala o seguinte, ó, vamos sair daqui, que Deus aí destruir essa cidade. Eles achavam que Ló estava brincando com a cara deles. Aí ao amanhecer apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher e tuas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças do castigo da cidade. Como, porém, se demorassem, pegaram-me os homens pela mão, e Ló ainda estava demorando ainda. Já estava, como diz o mais velho, já estava fazendo hora. Só ter dormido, né? Sabendo que essa acabava. Já estava fazendo hora. Eu preciso os anjos pegar na mão dele e arrastar para fora da cidade. Pegaram os homens pela mão a ele, a sua mulher e as suas duas filhas pela mão. Duas filhas, sendo o Senhor o quê? Irmã. Aí, ó, misericórdia aí. Deus te quer salvar o povo, né? O povo é totalmente perdido. Aquele homem, apegaram pela mão a ele, sua mulher, e as duas filhas, sendo que o Senhor misericordioso. Aí a misericórdia. Puseram fora da cidade. Você viu que não, misericórdia? Ela clamava, né? Quase salvou na força aí, né? Ela clamava com misericórdia. Mas a força diz que não pode, né? Não vai nada. Agora é assim, por exemplo, a gente pede a Deus paciência. Assim, o Deus vai dar o quê? Situações, não, se não é tribulação, aí também é demais, né? Pelo amor de Deus. Deus vai dar situações constrangedoras para você exercer a paciência. A paciência ela é exercida mesmo, praticada. Jesus Cristo, antes de entrar em Jerusalém, ele mandou 2 discípulos fazer o quê? O que foi que Jesus mandou 2 discípulos fazer o quê antes de entrar em Jerusalém? Pegar um jumentinho que ninguém tinha montado. Isso. Você montar num jumentinho que ninguém tinha montado, ele faz o quê? Aí dá os pulos mais feios do mundo, nós mais feios do mundo. Aí você vê que Jesus voltou e o jumentinho não fez nada. Antes de entrar, Não, ele está em Jerusalém. Isso significa o quê? Jesus é o quê? Manso, paciente. Amansador de burro bravo. É verdade. Jesus é amansador de burro bravo. É a pessoa toda zangadinha, toda alteradazinha, pequena. Jesus vai amansar. Como um rei do outro. Jesus vai amansar. Aí é onde entra, aí sim, onde entra a tribulação. Aí é onde entra a tribulação. Aí vem tribulação que acaba amansando. É a pessoa que fica zangada. Quando tem Ô, caba manso de doido. quando tem um zangado e o outro tá lá empacado. Mano, tentando acalmar e a pessoa não tem, né? Aí eu fazendo aquilo com ele, aí que a pessoa se irrita, mas É depois. quando a pessoa é zangada, irmão. Depois com o tempo a pessoa Isso é vai o pensar, crente, né? assim, isso é o crente que é zangado. O crente que é zangado, que é alterado. Tá entendendo? Jesus vai para amansar, aí sim entra a tribulação. Aí e vai ser tribulação em cima de tribulação. Doido amanso ou doido? Porque é aquela música, o cabo vai endoidar, né? O amanso ou doido. Mas Jesus é amansador de burro bravo. Amansa por bem, e senão vai amansar por mal.
Então, aí você vê que os anjos pegaram na mão de Ló, tiraram ele de Sodoma e Gomorra. Aí, deixa eu ver aqui. Havendo levado para fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida. Não o quê? Olhos para trás. Isso, não olhes para trás. Não olhes para trás. Né? Subiram. Aí deixa eu ver aqui. A pressão do primeiro. Era de 19, né? Aí no versículo 24 aí, né? Versículo 24. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra e subverteu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores da cidade e o que nascia na terra. E o que aí no versículo 26? A mulher de Ló olhou para trás. A mulher de Ló, irmãos, ela era o quê? Mas estava disso. Sodomita. Não, sodomita é quem morava. Aí ela era uma alma. Assim, ela olhou para trás por quê? Ela era pegada As coisas deste mundo, os bens materiais dela. Materialista. Apegada aos bens materiais. Os bens materiais, irmãos, eles são bons. Uma boa casa é boa, um carro é bom, uma boa moto é boa. Mas o meu coração não vai estar nessas coisas. Aí a minha casa. Tem gente que chama a minha casa. Cheguei materialista. Sabe, o coração dela está nas coisas aqui. A boa casa é boa, irmão. A gente recebeu um parente, recebeu um irmão, né? Feito para tudo isso. Recebeu um irmão. É bom, a gente tem uma boa casa, bom carro, né? Pra gente passear, né? Ir pra igreja, passear, dar carona com o irmão. É bom. O meu coração não vai estar nessas coisas. Aí a mulher de Ló olhou para trás. E foi o que aconteceu com ela, irmã? Ela olhou para trás. Virou estado, né? Lê aí o versículo Virou 26. estado de salvo. Isso, virou uma estátua de sal. Como eu estou marcando. Virou uma estátua de sal. Assim, os anjos pediram para ele ir para um monte, né? Foi Um lá, monte É. de fina, mas ele disse que não, né? Era 24? É, Ló todo desorientado. Não, Não, deixa nós ir para outra Foi no cidade. 26, a mulher foi É. Todo desorientado. Sodoma não saiu dela. Né? Pois é. Mas só Sodoma. Aí, ó. Assim, por exemplo, nós viemos de qual religião? Catolicismo. No catolicismo tem. Quem já ouviu falar nos 3 pastorinhos de Fátima? Hã? Eu. Você já ouviu falar que a Fátima apareceu para 3 pastorinhos? Até parece que tinha um filme que passava. Isso. Eu acho que eu me lembro, mas falar. Assim, o local que os católicos, que aparece ali uma santa, o que é que eles fazem no local? Faz um santuário, Faz um santuário, um templo. Ah, esse local aqui é santo, porque apareceu. Se o anjo de Deus aparecer para mim lá no quintal lá de casa, eu tenho que fazer um altar. Vixe, o anjo apareceu aqui, eu vou fazer um altar aqui, é? É, sim. É, Maria, eu tenho que fazer isso? Eu tenho que fazer isso? consagrada ali. Pelo amor de Deus. Apareceu o anjo, né? Não, eu tô dizendo, a pessoa vai e considera Eu não sou sagrado. católico, não, para estar com essas coisas. Não pode, né? Isso é coisa de católico. Se o anjo aparecer para mim lá em casa, aí eu vou fazer um altar dentro de casa. Aí o anjo apareceu aqui na sala, vou fazer um altar na sala. Aqui é santo, porque o anjo apareceu para mim. Isso é coisa de católico, meu amor. Isso é visão de católico. Se o anjo apareceu para mim, quem é a pessoa mais importante ali que o anjo veio falar? Comigo.
Tá entendendo? Deus mandou um anjo para falar comigo, é porque eu sou a pessoa mais importante ali do recinto ali. Não é o quintal que é a casa. Tá entendendo? Isso é coisa católica. Aí o anjo apareceu não sei aonde, aí o local é santo, porque o anjo apareceu lá. Pelo amor de Deus, é coisa católica. Aí vamos lá, né? No versículo 30. Subiu de Zoar e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar. E habitou numa caverna e com ele suas duas filhas. Então a primogênita disse à mais moça, disse à mais nova: Nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Olha só aí o que elas pensavam. Elas pensavam que Deus tinha destruído todo mundo. Peraí. Esse repetido de novo, né? É. Só pode. Deus destruiu o mundo com água, agora destruiu com fogo. Olha só o pensamento delas. E Abraão? Se lembrar de Abraão. Pois é. Se lembrar de Abraão, não. Por isso que é bom ensinar, né, os filhos. Né? Pois Às é. vezes não tinha nem entendimento disso, só se baseando por aquilo. Pois é, elas pensavam que Deus tinha destruído o mundo todinho. Não tinha mais homem para elas, Não tinha mais aí ninguém. elas foram envenenar o pai É. dela para poder ter Pra poder relação ter com filho. ele, poder ter um filho. Pensando que Não por orar a Deus, né? Não por orar a Deus, Senhor, né? Ainda tem homem na terra, que Deus ia falar. não ficar velho, encalhado, ai meu É que Deus. Deus ia falar. Eu compadre, eu falo. Não por orar a Deus. Isso é fazer as coisas sem a direção de Deus. Sem a direção de Deus. Tudo que a gente faz sem a direção de Deus tem uma porcentagem muito grande de dar errado. Ela entrou aqui sem o pai dela. Tá Eu estava falando para a minha mulher ontem que até para a gente mudar de igreja, né? Você às vezes a pessoa não está satisfeita, não estou satisfeito nessa igreja, eu não vou votar. Será que você dá vontade de Deus que você mude? Né? Até para mudar de igreja, Ora você muito a tem Deus que e espera orar, Deus falar. orar a Deus, exatamente. Porque senão a pessoa entra no ganha. Isso mesmo. Tá entendendo? Verdade. Ontem Essa mesmo, experiência. eu e minha mulher, a gente estava Eu comentando. só estou aqui porque Deus disse que é para me ficar, não era para me sair. E eu obedeci. Mas senão eu já estava na outra igreja há muito tempo. Pois é, porque tem que ser feito à vontade de Deus. Tá entendendo? E às vezes Deus tem propósito com você naquela igreja ali. Quer que você fique ali. Eu congregava na igreja lá no Rio. Não sei qual é o propósito de Deus aqui, mas eu continuo aqui porque Deus nunca me mandou sair daqui. Eu congregava na igreja lá no Rio, eu sempre falo isso. Assim, as pessoas lá eram muito usadas por Deus. Tinha uns problemas lá, sabe? Mas as pessoas lá eram muito usadas por Deus. Eles eram pessoas muito de oração. Que o presbítero lá, quando começava a orar, as pessoas começavam a se manifestar no banco da igreja. Ele orando lá no altar. Começava a orar lá no altar, repreender os demônios, sabe? A pessoa começava a manifestar no banco da igreja. A importância do jejum e oração. Quem é líder tem que viver em jejum e oração, senão não vai não. Muito jejum e muita oração. Subir monte, descer monte, eles viviam numa ponte orando, mas também estudava, né? Fazia teologia. Estudar, orar. E orar e jejuar. Porque senão é pesado, a carga é pesada. Aí eu queria sair e Jesus, não, fica aí, que é para você aprender. A propósito para mim ficar lá era de aprender. Fica aí, é para você aprender. O pessoal lá era muito usado. Então, aí vamos lá, a origem dos Moabitas e Amonitas, né? Então a primogênita disse a mais moça, né? Nosso pai está velho, no versículo 31 aí. E não há homem na terra que venha a unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamos beber vinho, deitemos-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Olha só aí. É de beber Ló, é embriagar Ló. Aí foi a mais nova, a mais velha sentou com ele. Aí no outro dia embebedaram o rei de novo. Embebedaram o rei de novo. E foi a mais nova, se deitou com ele. Olha só. Aí engravidaram.
Aí quem vai nascer dessa gravidez delas duas aí? Descendência de filhos dos Moabitas. O versículo 37. E aí, 37 ao 38. Teve a primogênita um filho que chamou o seu nome Moabe. Este é o pai dos Moabitas, até o dia de hoje. E a menor também teve um filho e chamou o seu nome de Ben-Amim. Este é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Os Moabitas e Os Moabitas e os Amonitas, que futuramente vai ser o quê? De Israel. Inimigo? Moabitas e os Amonitas, vai ser os inimigos de Israel. Aí no capítulo 20, Abraão e Sara peregrinam em Gerar. Vamos ler aqui 1 e o 2, leia aí. E partiu Abraão dali para a terra do sul e habitou em Cádiz e Sul, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Olha só. De novo ele vai mentir dizendo que a Sara é irmã dele. De novo. E tá esse Gerar aqui, a terra dos filisteus. Está na terra dos filisteus. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e me disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem. Marido. Você está acompanhando, irmã? Olha, Capítulo 20. Pode ler do 1. 23. Partindo Abraão dali para a terra do Negueb, habitou em Cádiz e Sul, e morou em Gerar. Gerar é terra dos filisteus. Gerar. Disse Abraão a Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Ele mentiu de novo, a segunda vez. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Não mexa com mulher que tem marido. Isso dá o quê? Confusão. Confusão? O que Uma Deus tremenda está dizendo que vai acontecer aí? Uma tremenda da É que Deus tá morte, dizendo- da morte, da morte. Vai morte, meu filho. O que Deus está dizendo que vai acontecer eis aí? que é morto. Eis por causa da mulher Morte. que Vai perder a vida. está Vai ser casada por- com o marido. Vai ser punido de morte. Porque é tanto que se adulterasse no Antigo Testamento, o que é que acontecia? Era apedrejado. Era apedrejado, né? Apedrejado. No Antigo Testamento. Não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã, e ela também me disse, ele é meu irmão, olha só, vamos dois. Daqui a pouco a mulher mentiu. Porque eu disse que eu sou uma disse que Pois é, eu sou tua irmã, que tu é minha irmã, que é para poder não me matar. pois é. Aí o povo ia morrer de todo jeito. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonhos. Bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecaste contra mim, e não te permiti que a tocasse. Quer dizer, que Deus não permitiu que botasse chifre em Abraão.
versículo 6, né? Que Deus não permitiu que o Abimeleque botasse aí o patinho em Abraão. Ele tem história que era dele. Respondeu isso. Leia aí o versículo 7. Agora devolva a mulher ao seu marido, pois ele é o profeta que excedeu. Você está lendo tudo junto, aqui vem devagar. Agora devolva a mulher ao seu marido, entendeu? Pois ele é o profeta. Quando tiver vírgula, você tem que parar também. Ele intercede por você. Irmã Helena, quando você for ler, que tiver ponto, que tiver vírgula, você tem que parar. Você viverá. Mas se não devolver, saiba que você certamente morrerá. Você e tudo que é seu. Olha só aí o adultério aí. Adultério é pesado. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta. Eu sou profeta. Quem fala isso aí? É o William. É o Miguel. 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 Não sou pastor, não, você é profeta. Eu sou profeta. Ai, meu pai, isso aí é assim. Ó, e ele intercederá por ti, e viverás. É o mesmo caso aqui de Jó, né? Os amigos de Jó, tu pecou, Jó, tu está em pecado. Se está acontecendo isso contigo, é porque tu está em pecado. Aí depois Deus de oração maior, Jó interceder por eles. Quando Jó orou por eles, Deus deu em dobro, de novo, tudo a Jó. Olha só, sem interceder pelas pessoas. Aí no versículo 11 e 12, como é que fala aí? Disse Abraão, porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por amor da minha mulher. E, na verdade, é ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, que veio a ser minha irmã. Abraão, Ele é meu irmão. Abraão e Sara. Não partir, mãe é pai. Não parte mãe. Pai e pai. E aí, irmãos? Aí no versículo 21, nascimento de Isaac. Isaac vai nascer. Leia o 21:5. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Isso. 100 anos. Aí de novo Sara vai mandar Agar embora. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Versículo 8. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, Ismael, né? Estava caçoando de Isaac, disse Sara a Abraão: rejeita essa escrava e a seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Né? O Ismael estava zombando de Isaac, aí Sara se zangou. Sara se zangou, né? Ficou indignada, com ciúme também, né? Agora ela tinha um filho. Aí não, manda essa mulher embora com os filhos dela. Ser herdeiro também, né? Manda ela embora com os filhos dela. E hoje tem muitas mulheres que é assim, não aceitam assim, o marido poder dizer, que tem e rejeita o filho daquele homem, ou o homem rejeita o filho daquela mulher. Que vem de né? outro casamento. Que vem de outro casamento. Se casar assim com assim, mulher que tem filho pequeno de outro homem, você tem ideia solteiro, se casar com uma mulher que tem filho pequeno de outro homem, é meio complicado.
Porque, né? Aquele menino tem um pai, não é você. Aí E agora tem as leis, né? não, e o pai vai querer ter contato com o filho. O direito ele tem. É pai, tem direito. Aí às vezes você passa a gostar do menino, aí quer criar o menino como filho. Aí bota o menino para chamar você de pai, o outro não vai gostar. É complicado você casar com uma mulher que tem filho E pequeno. hoje em dia também tem essa lei, né? Você ficar morar com uma mãe que tem filho, você tem direito da pensão. Por mais que você não seja Aí, ixi, ainda tem a lei socioafetiva agora, ó. Pensão socioafetiva. Rapaz, eles ajeitaram essa lei dele, né? É, pensão socioafetiva. É dos pais que não criam os filhos, que talvez reivindicar. A mulher vai ganhar a pensão dos dois. Ganha do pai e ganha do pai adotivo. Agora que a mulher não quer comer, ficar comigo só homem, né? Você já Tem pensou? todo mundo. A mulher tem um filho de um homem, aí casa com outro homem, aí vai ganhar a pensão de um, aí se separar do atual, vai ganhar duas pensões. É desmotivação, Isso, né? parar no capítulo 21. Parar aqui no capítulo 21, né? E Marlena, você lê em casa para você ir recapitulando aí. Você vai ler em casa durante a semana. Viu, marido? Você lê. Nossa irmã também lê. Pois é. Na semana eu estou para botar um cipó lá no armador. Um cinturão. É, o reador. assim, o reador no armador. Menino, o reador tá ali no topo. Ué. Glória a Deus, mais uma aula. Isso aqui que a gente está fazendo aqui, assim, isso aqui que a gente está fazendo, talvez você pense que não tem resultado nenhum, mas conforme o tempo vai passando, vai entrando na sua mente. Você vai abrindo os olhos, né? Abrindo o entendimento. Vai que você está num culto, aí o pregador vai naquela Passagem, aí naquela você, passagem, assim, você vai lembrar, sim. olha, isso aqui eu estudava na escola dominical. Tá entendendo? Você pensa que não, mas tem um resultado muito importante. Conforme o ano for passando, Deus vai abrindo o seu entendimento. Aí, ué. Salve, papai. Senhor nosso Deus, nós te somos gratos, Senhor Jesus Cristo, porque tu nos ensinaste para nos examinarmos a Escritura, porque, Senhor, nela nós cuidamos alcançar a vida eterna, e são elas que testificam, Senhor Jesus, de Ti, Senhor Deus. Nós te pedimos, nos ajuda, Senhor Deus, a focarmos, Senhor Deus, a aprender, Senhor Deus, cada vez mais, Senhor Deus, buscarmos, Senhor Deus, querido amado, lermos, Senhor Deus, e compreendendo a Tua palavra, Senhor Deus, Todo-Poderoso, para agora louvor o Teu nome, Senhor Deus, a entendermos cada detalhe, Senhor Deus, a mensagem, Senhor Jesus Cristo, o exemplo, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que está por trás, Senhor Deus, querido amado, que os Teus servos deixaram, Senhor Deus, para que nós possamos aplicar a nossa vida e resistir, Senhor Deus, aos momentos maus, Senhor Deus, querido amado, e sabemos, Senhor Deus, tomar as decisões corretas, Senhor Deus, em nome de Jesus. É isso que eu te peço, te agradeço. Amém. Podem se servir. Eu não vou querer.